Você, como especialista em neurocomunicação, você é especialista com tratamento de jovens, com as conversas que você tem, qual que é o principal conselho que você dá para quem vai criar um filho hoje, para quem deseja ser pai? Cara, é tão simples que às vezes quem ouvir até vai ficar assustado. Escutar. A gente não escuta jovem, cara. A gente só, tipo assim, é um jovem, então senta aí que eu vou te dizer o que você tem que fazer. E a gente fica obsoleto, né? A gente não fica obsoleto. Eu tem uma menina na minha equipe lá, no instituto, que ela cuida das mídias sociais. E ela tem 17 anos, faz 18 anos agora, dia 17. E hoje eu fui dar um treinamento para ela como que ela usava eu uso a plataforma lá do Ops Clip para fazer os cortes e tal. E aí hoje eu fui ensinar ela a usar a plataforma. E aí eu sentei e comecei, não, porque aqui você cria não sei o que lá e tal. Que aqui você cria isso, aqui você cria isso. Fui ensinando. Aí teve uma hora que eu falei para ela assim, quando você clicar aqui, ela falou, então eu clico aqui, vai fazer isso, vai fazer isso. Aí eu falei, é assim mesmo, você já conhece? Ela falou, já sei. Tipo, é uma plataforma de criar. Tipo assim, a minha avó nunca ia entender aquilo, mas essa menina nasceu num mundo que entrar numa... É tipo, como fala quando o site... É natural, né? tem um nome lá que quando você entra no site, você já sabe mexer. Uhum. Ninguém precisa te ensinar a mexer no site do banco. Você clica aqui, põe a sua agência, conta, aperta, põe a senha e você entra. Intuitivo. Isso. Então já é intuitivo para o jovem. Então quando você escuta o que o jovem tem a dizer, ele vem com uma ideia oxigenada, uma ideia nova. Às vezes, uma ideia atrapalhada, por falta de experiência. Vamos quebrar tudo, vamos assim. Mas quando você escuta, você fala assim, pô, isso aí é legal. E aí eu deixo aqui para a galera que está nos assistindo, que lida com jovem, você perguntar para o jovem assim, para o adolescente, para a criança, funciona muito bem assim. Você se sente amado? A diferença de perguntar falar, eu te amo. Você se sente amado? E aí a criança vai dizer sim ou não. E aí quando ela disser sim ou não, você fala assim, por que que você deu essa resposta? Por que que você se sente amado ou não sente amado? E às vezes a tua percepção é, eu demonstro pro meu filho que ele é amado, trabalhando muito e pagando uma escola particular para ele, dando um iPhone e um tênis. E aí ele fala, você se sente amado? Sinto. Quando? Quando meu pai assiste um filme comigo. Quando ele me leva no parquinho. Eu tenho história para fechar de um amigo que ele levou a filha para Disney, 7 anos. Disney. Pequena Sereia, Incrível, Ariel, Frozen, tudo lá. O maior entretenimento do mundo, nada é mais entretenimento do que a Disney. Voltaram pro Brasil, aí tava na festa lá, a família, e aí, foi lá pra festa, o que você mais gostou lá da Disney, né? Ela falou, um dia a gente levou as roupas na viagem e acabou, a gente tinha usado as roupas. E aí eu e o papai descemos na lavanderia, aí eu coloquei a roupa na máquina e apertei, liguei a máquina. E eu lavei a roupa, e eu tirei a roupa da máquina e dobrei. Eu e o papai lavamos junto a roupa. Na Disney. Falou, pô, se eu soubesse, tinha levado na lavanderia, né? Mas você vê, pra ela, qual que é prova de amor? O que é incrível? Estar com meu pai num momento, eu e ele me dando atenção, ele me escutando, ele me... né? E a gente assim, não, eu tenho que ir pra Disney, eu tenho que... Tudo bem, legal, maravilhoso também. Desde que essa parte básica seja atendida. Então, escutar é a maior das virtudes que a gente pode ter com alguma criança ou adolescente. Antes de continuar esse vídeo daqui, eu quero pedir pra você deixar o seu like, porque é muito importante pra gente, e pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal de cortes. A gente tá começando esse canal daqui, então cada inscrição importa pra gente continuar crescendo e produzindo conteúdo de qualidade. E quero avisar que o meu livro, Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você precisa saber, lançado pela editora Maquinaria, já está à venda. Você pode comprar no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado ou nas melhores livrarias. De volta pro corte. Você contou essa história, lembrou de um episódio no podcast que eu gravei esses dias, de um dos Conversas Difíceis, sobre presença. E eu conto uma história sobre o meu pai, que é uma história muito curiosa, assim, sobre como o pior momento da vida do meu pai foi o melhor momento da minha vida. Pô. Então, assim, meu pai sempre foi um cara que se matou para pagar minha educação. Meu pai sustentava minha casa, sustentava a casa da minha avó. Minha avó, ela tem esclerose, ela tem esquizofrenia, então minha avó sofre diversos problemas. Então, desde muito cedo, meu pai pagou, sustentou, cuidou tanto da casa da minha avó como da minha mãe. Meu pai vem de uma família de retirantes nordestinos, minha avó era empregada, então meu pai não tem berço, meu pai não tem dinheiro.
Então sempre foi um sacrifício pro meu pai pagar as contas da casa. Meu pai começou como office boy, eu lembro do meu pai se formar na faculdade quando eu ainda era novo. Então dinheiro nunca foi uma questão muito Nunca sobrou. fácil na minha casa, né? E eu lembro que em determinado momento ali, enquanto estava num colégio particular caro, porque meus pais me colocaram numa boa educação, faria minha vida ser boa, era uma questão para eles, meu pai foi demitido. Então meu pai tinha contas para pagar, meu pai tinha um empréstimo no banco que ele tirou, e ele precisava arranjar um emprego. E o que meu pai fez para conseguir arranjar um emprego? Meu pai começou a sair distribuindo o currículo. Só que como meu pai ficava comigo em casa... Como faziam os astecas, né? Você conta pra alguém que sai na rua com uma pastinha. Na rua, meu pai precisava entregar, na época, boa parte das agências ficavam ali na região da Santa Cecília, de Higienópolis, centro de São Paulo, ainda tinha bastante escritório. E como meu pai estava cuidando de mim, meu pai não ia me deixar em casa sozinho. Então o que meu pai fazia? Meu pai me levava. Então quando meu pai ia buscar emprego, nós pegávamos um ônibus, descíamos na Praça da Sé, e meu pai contava a história da cidade pra mim. Então aqui é a Praça da Sé, aqui é a Liberdade, aqui é a República. A gente ia pra Santa Cecília, a gente ia pra República, a gente ia pra Biblioteca Infantil. Eu lembro que várias vezes meu pai, tadinho, loucura de pai desesperado, né? Meu pai me deixava na Biblioteca Monteiro Lobato, que fica ali próximo ao Mackenzie, virava pra moça da biblioteca e falou assim, você fica de olho no meu filho enquanto eu vou ali numa entrevista? Tipo aquele, como é o nome? O filme lá do Isso é a Procura da Felicidade. É. E era isso. Só que assim, enquanto meu pai tava desesperado, pra mim era incrível. Porque eu tava com meu pai, que eu nunca tava com ele. Meu pai saía antes de eu acordar e chegava quando eu já tava dormindo. Eu tava fazendo uma coisa com meu pai, que conheceu o centro de São Paulo. Tipo, até hoje, eu gosto muito de andar no centro, porque eu piso no centro e lembro do meu pai. Teu pai vivo? É vivo. Então até hoje eu piso no centro e falo assim, caraca, eu lembro quantas vezes eu não caminhei essa rua e das conversas que eu tive com meu pai me pegava no centro e falava assim, filho, agora você vai guiar a gente pra onde é a liberdade. E como era uma experiência muito louca, enquanto pro meu pai o amor era, eu vou me matar, eu vou me endividar e eu vou pagar. E isso ainda é uma prova de amor, acho que a gente nunca pode diminuir, jamais diminuir esse sacrifício. Sim, porque não tem o certo, a prova de amor correta. Pra mim não, o valor tava do outro lado. E aí você conta essa história emocionado e você já é um marmanjão, mano. Você não precisa mais disso. Você já sabe se virar. Você sabe ir sozinho pra Sé hoje. Mas olha quanto que isso estruturou. E aí, voltando lá no começo, você falou assim, tipo, olha a estrutura. Seu pai falou, você vai tomar a decisão agora pra onde a gente vai. Mas eu tô aqui. Se você chegar e falar assim, eu não sei, pai, agora, que lado que a gente vai. Ele fala, então é o seguinte, você vai por aqui e tal. Então ele te expôs, mas na retaguarda. Então, o extremo. Eu devo até falar, solta o cara na Sé lá e fala, você chega em Mauá, o problema é teu. Né? Ou não deixar ele nunca ir na Sé porque é perigoso. Isso, os dois são prejudiciais. Agora, expor com estrutura formam bons adultos. Adultos que conseguem ter fracasso na vida e passar por aquilo, ter frustração. Então isso é muito legal, cara. Baita história para fechar. É igual eu falo, a minha infância foi pobre, foi difícil, mas lá era legal. Quando chovia dentro de casa, o meu pai, ele esticava, eu lembro assim, tipo, entrava a chuva e ele abria um plástico, assim, e eu falava, puta, meu pai é foda, né? Tipo, ele tampa a janela, mano, com plástico. A minha mãe sempre foi muito criativa, essa coisa de catar jornal e fazer dobradura e tal. Eu falava, mano, minha mãe faz uns negócios animal, né? Como é que ela sabe tudo, ela tem tudo isso na cabeça? E ali, na cabeça dela, eu não tenho dinheiro pra comprar um brinquedo. Eu vou ter que inventar de dobrar um jornal e fazer um passarinho. Tipo assim. Então eu falo, hoje, quando eu olho pra minha infância, eu falo, porra, mano, embaçado o que eles passaram. Mas lá era bom. Lá era gostoso. É mais ou menos isso aí que você tá contando. Esse que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com o William Borghetti. Pra você assistir ao episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal de cortes. Valeu!